Amados irmãos e irmãs, passaram o dia bem hoje, rezando, jejuando, em família, descansando. Quero começar com o prefácio da missa de 14 de setembro, que é da Santa Cruz. O prefácio diz: pusestes no lenho da cruz a salvação da humanidade, para que a vida ressurgisse de onde a morte vivera. E o que vencera na árvore do paraíso, na árvore da cruz fosse vencido. Belíssimo texto do prefácio. Por isso que daqui a pouco nós iremos beijar a cruz, nós iremos rezar com a Santa Cruz, nós iremos receber o mistério da cruz, nós iremos receber a Eucaristia, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição. Toda a nossa vida é pautada pela vitória de Cristo sobre a morte. O Senhor é vitorioso na nossa vida. Então, meus irmãos, o que foi que colocaram no lenho da cruz? O Salvador. Não foi um profeta, não foi um revolucionário, um idealizador de projetos humanos. Foi a nossa salvação, porque alguém na árvore venceu lá no Éden. E alguém na árvore da cruz venceu o que tinha vencido antes. Hoje, sexta-feira da paixão, é a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre o demônio. Amém? Você crê nisto? Você acolhe no seu coração? Então você é vitorioso em Cristo Jesus, porque você está em Cristo. Ontem, quinta-feira, Jesus se entregou como amor, como alimento do amor, e a Eucaristia nos dá para nos viver no amor e para nos manter em Cristo Jesus. E o Senhor se entrega como sacerdote inteiramente pela humanidade. Foi a Quinta-feira Santa. Ontem nós recebemos de Jesus o mandamento do amor, como alimentar o amor e a Eucaristia, e Jesus instituiu o ministério do sacerdócio para que o amor se mantenha. Hoje, Sexta Santa, morto e sepultado. Quem morre? Jesus. Quem mais morre hoje? A morte. Quem é sepultado? Jesus. Quem mais é sepultado com Jesus? Eu e você. Para que amanhã, juntos com Jesus, tenhamos a experiência da ressurreição. Então, o que vencera na árvore do paraíso, o demônio, na árvore da cruz, foi vencido hoje. Na árvore do paraíso, o demônio venceu, o pecado venceu. Hoje, na árvore da vida, a cruz, o demônio é vencido, o pecado é vencido. Então, Jesus, meus irmãos, morto, mata a morte. Ele morreu por causa dos nossos pecados, que nos matava. Por isso que nós não estaremos aqui somente chorando ou simplesmente contemplando a cruz e dizendo para Jesus, tadinho, ele morreu por mim, etc. Não, ele está matando algo. Ele está matando aquilo que nos matava. Ele está vencendo aquele que tinha vencido. Vamos tomar a primeira leitura de hoje na sua liturgia diária, Isaías 53, versículo 4 a 5. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Pensávamos que Jesus somente estivesse sofrendo fisicamente. Não era só isto. Ele estava matando alguém. Isso é maravilhoso. Ele estava vencendo alguém. Ele estava dando vitória a alguém. Ele estava conquistando alguém para si. Vamos seguir a leitura da profecia, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Perceberam, meus irmãos? O que Jesus hoje na cruz está fazendo? Ele morrendo está matando. Ele vencendo está destruindo alguém. Quem ele está matando hoje? O nosso pecado. Quem ele está vencendo hoje? A primitiva serpente.
Por isso que a partir de hoje, nós não podemos nunca mais ter medo do demônio, porque ele é vencido. Nós podemos vencer todo tipo de pecado em Cristo, pela oração, pela graça, pela determinação, pelo jejum, pela força do Espírito Santo, porque aquele que tinha vencido, hoje está sendo vencido. O Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo Romano, diz: devemos ter como culpados deste horrível crime os que continuam a recair nos seus pecados. Se você se perguntar, Jesus morreu por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de mim e por causa de você. Por causa dos nossos pecados. Porque foram os nossos crimes que fizeram nosso Senhor Jesus Cristo suportar o suplício da cruz. É evidente que aqueles que mergulham na desordem e no mal crucificam de novo em seu coração, tanto quanto deles depende o Filho de Deus pelos seus pecados, expondo ao mais alto sofrimento. E isto eu preciso dizer a vocês e a mim. Quem foi que matou Jesus? Se ele morreu por mim e por meus pecados, eu matei nosso Senhor. Você pode até dizer isso. Eu sou culpado. Você pode até responder comigo. Eu sou culpado da morte de Jesus. Por isso que não tem como nós nos sentirmos católicos bonzinhos, santinhos, sem pecados. Eu escutei tanto no mutirão de confissões: padre, me ajude aí, porque eu acho que eu não tenho pecado. Disse: nossa. Típico de gente tola. Típico de gente que não conhece a palavra, que não conhece a si mesmo. Obviamente, nós todos estamos caminhando em processo de santidade. Não temos o pecado grave contra os 10 mandamentos, mas nós somos pecadores. Todos nós somos miseráveis, pequeninos. E usando as expressões do profeta Isaías, verme. Eu matei Jesus e quero pedir perdão a ele hoje, sexta-feira, porque por causa de mim e do meu pecado ele morreu. Nós matamos Jesus. Essa é a consciência. O Catecismo continua dizendo: o nosso crime, neste caso, é maior que o dos judeus, porque eles, como afirma o apóstolo, se tivesse conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória, citando 1 Coríntios. Ao passo que nós, que estamos aqui na igreja, hoje à tarde, Sexta Santa, fazemos a profissão de o conhecer. E quando o renegamos pelos nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele as nossas mãos assassinas. É isso que diz o Catecismo. Nós somos pecadores e ele mata este pecado. É por isso que na igreja devemos, todos nós pedirmos ao Senhor misericórdia, humildade, coração aquebrantado, que ele troque o nosso coração de pedra pelo coração de carne. É isso que nós queremos pedir a Jesus hoje, porque ele está matando a morte e vencendo aquele que tinha vencido. O Senhor faz a seguinte pergunta: que te fiz, meu povo eleito? Dize em que te contristei. Que mais podia ter feito? Em que foi que eu te faltei? É a pergunta que Jesus faz a mim, a nós hoje. Porque continuamos muitas vezes no pecado e na desobediência. O que foi que eu te fiz? Vamos tomar a segunda leitura. Pegue comigo a carta aos Hebreus, capítulo 5, de 7 a 9. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Então, de que Jesus está me salvando? Da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, hoje nós sabemos porque Jesus morre na cruz. Ele morre para matar. Ele morre para vencer
aquele que tinha produzido a morte. Segundo e último momento, ele é sepultado. Sepulta a morte. Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz: pela graça de Deus, ele experimentou a morte para proveito de todos. Então Jesus morre na cruz para que nós também pudéssemos ter a vida nova. E quando foi que nós recebemos a vida nova? Quando foi que nós fomos sepultados com Cristo? No dia do nosso batismo. Nós temos a graça das graças, que é podermos ter sido batizados. Diga: obrigado, Senhor Jesus, pelo meu batismo. O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão na água, significa eficazmente a descida ao túmulo. Todo batizado já desceu ao túmulo com Jesus e vai subir com Jesus em glória, por parte do cristão que morre para o pecado com Cristo, com vista a uma vida nova. Fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então ele morre para que nós vivêssemos, ele é sepultado para que o batismo sepultasse o nosso pecado. Quero concluir adorando o Senhor vosso madeiro. Vossa ressurreição nós celebramos. Veio alegria para o mundo inteiro por esta cruz que hoje veneramos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.